Paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus e à amada igreja pela oportunidade desta noite se posicionar em uma inclinação para ouvir a voz do Senhor. Deus não fala com quem não quer ouvi-lo. E pelo fato de você estar aqui, é o indício maior de que Deus vai falar com você. Agora, basta você estar atento à voz de Deus. Eu quero dizer que o texto e a mensagem de hoje, ela busca trazer aos nossos corações um esclarecimento de questões muito duras, pesadas e muitas vezes difíceis de lidarmos. O nosso coração muitas vezes tem a tendência a se fechar em meio aos momentos de aflição e os momentos de dificuldade. E tendemos a não querer pensar ou não querer entender os objetivos do porquê sofremos, do porquê nos decepcionamos. Mas quando colocamos a ação do Espírito Santo na equação, tudo fica mais claro. E o texto que eu gostaria de ler com os irmãos, o texto base, na verdade, é um extrato de um texto maior que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Os irmãos podem ficar com esse texto todo, né, do 28 ao 30, mas eu vou querer ler só a primeira parte do 28, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pai Celestial, nessa noite nós te agradecemos pela tua presença em nossos corações e queremos render graças ao Senhor pela tua bondade, a misericórdia que o Senhor demonstra para conosco e não cessa de demonstrar, ó Pai. A tua misericórdia se renova a cada manhã e peço a ti, ó Deus, que seja renovado neste momento. Esteja, ó Deus, olhando para cada coração aqui e esteja dando a este coração o caminho da qual deve seguir, tirando as impurezas, tirando os resquícios, ó Pai, daquilo, ó Deus, que impede o contato, o agir e o mover do Senhor sobre nós. Eu peço a Deus que esse momento seja um momento terapêutico para cada um de nós. Que as nossas mentes sejam curadas, corações sejam curados, espíritos sejam curados. E que possamos estar plenamente aptos, ó Pai, a ouvir a Tua voz e ser, ó Deus, impactado, ungido com a Tua unção tão preciosa, meu Deus. Eu oro ao Senhor, ó Pai, e já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o psiquiatra Viktor Frankl afirmou certa vez que o sofrimento por si só não destrói o homem. O que destrói é sofrer sem sentido. É uma frase bem interessante, porque a gente se pega sobre essa pergunta: será que o sofrimento é que vai me destruir? Será que na medida em que eu estou mais desesperado, mais desamparado, com mais dor, será que isso que vai me destruir?
no ponto máximo do sofrimento que eu estou vivendo, é o momento onde eu não vou mais ver saída e eu vou me largar ao desespero e eu não vou mais acreditar em nada e então a minha vida será destruída? Bem, não. Não necessariamente. Pois não é o sofrimento em si, mas é a falta do sentido para o sofrimento. Isso é o que destrói o ser humano. A gente vai entender melhor sobre isso ao longo da ministração, mas para propiciar este entendimento, eu gostaria antes de contar duas histórias para a igreja. Eu quero que você preste atenção na narrativa dessas duas histórias e principalmente no contraste que essas duas histórias nos traz. Principalmente, preste atenção nas perguntas, na pergunta que ela vai nos levantar. E a partir dessas perguntas a gente vai conseguir nos engajar nessa reflexão. Combinado? Vamos lá então. Primeira história. No dia 20 de abril de 1999, 2 adolescentes entraram armados em uma escola nos Estados Unidos e tiraram a vida de diversos estudantes e de um professor, ferindo outras pessoas. Depois disso, também tiraram a própria vida. Este acontecimento ficou conhecido como o Massacre de Columbine. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Durante muito tempo, buscou-se uma explicação simples para por que essa tragédia aconteceu. O que levou esses 2 adolescentes, um de 18, outro de 17 anos, a fazer isso, a cometer esse crime, essa tragédia tão devastadora. Falou-se que os motivos eram rejeição, eles sofriam bullying, eles eram excluídos, eles eram rejeitados, e esses motivos foram, na época, levantados para dar, pelo menos, algum tipo de explicação para as pessoas que vivenciaram esse acontecimento tão chocante. Mas, com investigações posteriores, foi mostrado algo perturbador, que, na verdade, esses jovens, eles tinham amigos, eles conviviam socialmente, participavam de clubes, participavam de reuniões, praticavam esportes, trabalhavam e praticavam de atividades comuns de qualquer jovem nessa idade, e conviviam socialmente. Bem, diante dessa narrativa, deste evento, de tudo que a gente pode pesquisar e ver sobre essa história, nos surge então uma pergunta inquietante. Como esses jovens, aparentemente comuns, chegaram a um nível tão profundo de destruição, ao ponto de arruinar as próprias vidas e arruinar a vida de tantas outras pessoas? O que levou esses jovens a chegarem a esse ponto? Bom, segunda história. Em 29 de fevereiro de 1948, na Romênia, dominada pelo regime soviético, o pastor Richard Wurmbrand foi preso enquanto se dirigia a um culto. Seu crime era simples: pregar o evangelho e denunciar o controle do governo sobre as igrejas. Como os irmãos sabem, né, quando fechou a janela, a cortina de ferro, e os países que foram anexados à União Soviética, a regra era: não existe religião. Religião deve ser algo controlado pelo Estado. Então, todas as igrejas eram controladas pelo Estado, não havia liberdade religiosa. O ateísmo era a religião oficial do Estado. Ele, então, passou anos em prisões subterrâneas, enfrentou espancamentos, torturas e longos períodos de isolamento. Em 1956, ele foi libertado, mas voltou a anunciar a fé. Acabou sendo preso de novo em 1959, recebendo uma longa condenação, uma condenação de mais de 25 anos.
E mesmo depois de tanto sofrimento, sua esperança não foi destruída. Ele continuou firme, não negando a sua fé, não negando a fé e o amor por Cristo Jesus. Mesmo na cadeia, mesmo na prisão, mesmo sendo torturado, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo isolado, ele se manteve íntegro. Em 1964, foi libertado por uma anistia geral que foi dada. E pouco tempo depois, cristãos europeus, principalmente da Noruega, pagaram ao governo soviético uma indenização, né, para que ele pudesse deixar o país. Essa prisão foi na Romênia, então pagaram justamente para ele poder sair do país e poder ter algum tipo de resguardo. Não ficar mais à mercê de sofrer, né, a perseguição que ele estava sofrendo na Romênia. 2 anos mais tarde, em 1966, diante de autoridades dos Estados Unidos, no Congresso americano, ele então tirou a sua camisa publicamente e com isso ele mostrou 18 profundas cicatrizes que ele tinha no seu próprio corpo. Houve um exame público e foi constatado que esse homem sofreu torturas severas e havia cicatrizes profundas no seu corpo. Marcas visíveis das torturas que ele sofria. A partir de então, ele se dedicou sua vida a testemunhar sobre a fé em meio à perseguição. Escreveu diversos livros e entre o mais conhecido deles é o livro Torturado por Amor a Cristo. E tornou a voz mundial em defesa dos cristãos perseguidos pelo mundo. O pastor Richard Wurmbrand faleceu então em 2001, aos 91 anos de idade, e deixou um legado, um testemunho vivo de perseverança, e até hoje é lembrado como a voz da igreja subterrânea, e chamado por muitos de o mártir vivo. Agora a pergunta que eu te faço, meus irmãos, diante dessa história: como alguém que enfrentou tanta dor e injustiça permaneceu firme, sem ser destruído por dentro? Ora, essas duas perguntas, essas duas histórias, e essas duas perguntas que nós extraímos dessas histórias, são claramente contrastantes. Por um lado, 2 adolescentes que tinham vidas comuns, viviam em famílias estruturadas, normais, não havia problemas, eles não sofriam abusos em seus lares, frequentavam uma escola, tinham educação, tinham acesso a sistemas básicos de educação, saúde, alimentação. Não havia fisicamente nenhum problema com eles. E a pergunta: o que levou a esses meninos a chegarem nesse nível de destruição? Como que eles deixaram levar a sua alma a um nível tão extremo de destruição ao ponto de eles cometerem esse crime? E por outro lado, um homem, um pastor romeno, que ficou mais de 25 anos preso, sendo torturado constantemente na prisão, sofreu abusos, sofreu torturas, ficou isolado, muitas vezes sem poder tomar sol, durante anos, meus irmãos. Como esse homem não foi destruído interiormente? Como esse homem se manteve firme? Ora, eu quis trazer essas duas histórias extremas, meus irmãos, para que a gente possa entender algumas verdades. Algumas verdades que, muitas vezes, quando nós estamos no olho do furacão, quando nós estamos no olho do problema, quando as coisas estão mais difíceis para nós, nós não queremos enxergar. Nós preferimos nos focar no quanto essa dor está nos matando. Ora, irmãos, para iniciar as respostas para as perguntas levantadas por essas narrativas, precisamos então refletir em uma verdade. Há pessoas que o mínimo de sofrimento é o suficiente para destruí-lo. E há pessoas que, mesmo em meio a dores profundas,
permanecem íntegros. Existe essas duas realidades. Existem provas reais dessas duas realidades, meus irmãos. E isso nos revela que a frase inicial que nós ouvimos é uma realidade. Pois não é o sofrimento que vai nos destruir. Não é a dor que vai nos fazer desistir. Mas é a falta do sentido para aquele sofrimento. Ora, meus irmãos, aqueles meninos lá em Columbai já estavam destruídos desde muito tempo antes de cometerem aqueles assassinatos. Eles já estavam mortos. Por quê? Porque eles não viam mais sentido para as suas vidas. Havia alimento, havia comida, estavam bem, saudáveis, a família os amava, os amigos os amavam, mas por dentro eles já não estavam vivos, eles já estavam destruídos. O massacre nada mais foi, meus irmãos, do que o sintoma daquilo que eles já eram, da realidade da sua própria existência. E o problema é que vemos muitas pessoas assim. Muitas pessoas que provavelmente não vão cometer um massacre que esses meninos cometeram, mas que estão na mesma condição de destruição espiritual, emocional, que esses meninos estão. Mortos-vivos que encontramos por aí, que não veem mais saída, não veem mais possibilidade de retorno a um estado de esperança, porque para eles tudo já se foi. E nos atemos a, mendigos, moradores de rua, pessoas que sofreram violência, mas não! Muitas vezes, meus irmãos, essas pessoas estão lá, em cargos altos. Estão lá, gozando de coisas tão boas, com uma vida tão próspera, com uma família, mas por dentro estão destruídas. Por dentro estão destruídas. Ao passo que existem pessoas, meus irmãos, que não têm nada, literalmente nada. Ora, os irmãos na Nigéria, como têm sofrido a perseguição do mundo islâmico naquelas regiões, como têm sofrido por não poder proferir a fé no nosso Senhor Jesus Cristo e não tem nada, são privados, não têm direito, simplesmente têm o direito de ficarem quietos e precisam esconder a sua fé, se reunir escondidos, porque se expressarem publicamente o seu amor a Cristo Jesus, são presos, são mortos. Aconteceu no passado, está acontecendo hoje. Pessoas que não têm nada, pessoas que sofrem, meus irmãos. Mas é exatamente neste momento em que a glória de Deus sobressai ao mundo. Porque são homens e mulheres que não têm nada, mas que o regime que for não pode tirar algo que eles têm lá no fundo. E não é algo material, não é bens, não é dinheiro, não é carros, não é família, não é nada que possa ser tocado, é algo intangível. É a sua fé. É o seu propósito de vida. São pessoas que entenderam que existe algo mais precioso do que as suas próprias vidas. São pessoas que compreenderam que não existe nada mais precioso do que isso que carregam aqui dentro. E o que carregam aqui dentro não pode ser tomado deles. É aquilo da qual Cristo Jesus fala, que a traça e a ferrugem não consomem. E é isso que eles têm cultivado, é isso que eles têm guardado. Eles não têm guardado tesouros, eles não têm guardado ouro, prata, coisas que a traça e a ferrugem consomem, mas algo que é intangível. E isso é mais precioso do que tudo aquilo que o mundo pode nos dar. E é isso que os mantém de pé. Ora, meus irmãos, e um homem que foi colocado anos a fio num estado tão opressor,
um estado tão oprimido, como ele não foi destruído? Como ele se manteve íntegro? Ora, meus irmãos, é porque havia um propósito dentro do coração dele. E esse propósito era inabalável. Ele enxergava a vida dele não como algo desesperançado. Ele não via a vida dele como algo absurdo, algo que não deveria existir. Não, ele enxergava que ele tinha um propósito. E que aquilo que ele estava sofrendo tinha um propósito de acontecer. E ele não abria mão dessa ideia. E isso o manteve de pé. Exatamente isso que o manteve vivo. Ora, meus irmãos, a diferença não está no tamanho da aflição, mas sim na direção do coração. Ao entender essa realidade, meus irmãos, nós então precisamos caminhar para algumas verdades inegociáveis que precisamos admitir para nós mesmos antes de entender como vencer a dor, como vencer o sofrimento. E o primeiro de tudo é entender que o sofrimento é inevitável e universal. Ora, meus irmãos, o sofrimento vai chegar para nós. O sofrimento chegará para cada um de nós. Não existe ser humano que pise nessa terra que não o experimentará. Essa é uma realidade inegociável. É uma realidade que não tem escapatória. A vida humana é a vida que está sujeita ao sofrimento. Alguns mais, alguns menos, alguns em intensidades maiores, outras menores. Mas no fim das contas, não se trata da intensidade, se trata da posição em que nós nos encontramos diante dela. O estado em que nós nos encontramos diante dela. Mas, ao saber, ao admitir isso para nós mesmos, nós então devemos entender que não há, então, razões para uma expectativa passiva para a cessação ou para que esse sofrimento passe. Ou seja, não há justificativa ou razão para eu achar que uma hora o sofrimento que eu estou vivendo vai passar. Por quê? Porque não há razões para eu acreditar nisso. Não, olha, isso aí que eu estou sofrendo, isso aí vai passar naturalmente, eu não preciso me preocupar, uma hora vai acabar. Não vai acabar. Eu preciso ter uma posição. Eu preciso me posicionar internamente para que isso tenha um efeito positivo. É a transmutação. Entende, meus irmãos? A transmutação. O que é a transmutação? É você modificar o estado de uma matéria em outra. Então, o sofrimento, aquela dor, aquele transtorno, aquele peso, aquela opressão, vai me causar sofrimento, está me causando sofrimento. E daí o que eu posso fazer? Aquela matéria bruta, que é o sofrimento, pode me causar desespero ou pode me causar propósito. Cabe a mim transmutá-la. Ou essa matéria bruta vai ser transmutada para o desespero e a destruição, ou ela vai ser transmutada para a esperança, para o propósito, para o sentido, para o significado. Mas eu preciso entender que esse trabalho é aqui. Esse trabalho parte daqui do interior. Não adianta eu negociar com fulano. Não adianta eu achar que o meu sofrimento vai ser apartado com mais compras, com mais sexo, com mais amigos. Não adianta, meus irmãos, porque tudo isso será esfarelado, porque é matéria, porque acaba, uma hora acaba. Eu posso ter todo o prazer do mundo, mas esse prazer não vai aplacar o sofrimento que eu carrego dentro de mim.
eu preciso trabalhar para que ele cesse. E ele só vai cessar a partir do momento em que eu entender que o trabalhar é interno, não é externo. Eu preciso transmutá-lo em algo positivo e não permitir que ele se transmute para algo negativo. Esse é o trabalhar interior da nossa alma, meus irmãos. E é nisso que Cristo Jesus fala quando ele diz para nós: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ora, meus irmãos, quando Cristo fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ele está falando o seguinte: veja a mim, tome como exemplo da sua vida a minha vida, veja o que eu vivi. Não olhe para o seu colega, não olhe para o seu amigo, não olhe para o seu lado, não olhe para o que o mundo está te falando, olhe para mim. E ao tomar o exemplo de Cristo Jesus, eu vou ver algo extraordinário. Eu vou ver um homem que não tinha nada, e ao não ter nada, aí mesmo que ele teve tudo. Um homem que nasceu, viveu e morreu sem nada, mas no final ele venceu. Esse é o exemplo de Cristo Jesus, meus irmãos. E é por isso que ele fala: aprendei de mim. Aprendei de mim. É comigo que você vai aprender. É comigo que você vai conseguir a capacidade de transformar o teu sofrimento em algo que te fará vencedor no final. Que te fará mais que vencedor no final. Pois ele fala em sua palavra que ele venceu o mundo. Ora, no mundo tereis aflições, meus irmãos, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para que ele venceu o mundo, meus irmãos? Senão para nos fazer, em comunhão com ele, também vencedores do mundo. Meus irmãos, nós não venceremos o mundo jogando o jogo do mundo. Nós não venceremos o mundo negociando com o mundo. Nós não venceremos o mundo fazendo do mundo o nosso modelo, o nosso aliado. Nós não venceremos o mundo nos aliançando com o mundo. Quando nós entendemos isso, nós então entendemos as palavras de Cristo Jesus. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, mas existe um outro caminho. Existe uma forma diferente de atravessar a dor. Essa realidade nos mostra isso, que existe uma forma diferente de atravessar a dor. Alguns diante da dor se fecham, outros diante da dor se aproximam de Deus. Esse é o caminho diferente, meus irmãos. O sofrimento sem sentido pode levar ao desespero. E o desespero o que é? O desespero é o vazio existencial. Pode ser que é mais destrutivo e pode ser mais destrutivo do que a própria dor. Ora, meus irmãos, que dor é mais insuportável do que a dor de você achar que a tua vida não faz sentido? Essa é uma dor que não tem capacidade de você sustentar. Ora, se você está sofrendo dor física, você tem a expectativa de que uma hora ela pode ser aplacada com algum remédio, com algum tratamento. Se você está sentindo uma dor, sei lá, uma dor amorosa, uma desilusão amorosa, o tempo passa e essa dor vai acabar aplacando o seu coração. Você vai conhecer outra pessoa, isso vai passar. Uma dor emocional, um trauma. Poxa, você vai no psicólogo, conversa, desabafa e você vai ser curado daquilo. Só que uma dor existencial não se cura, porque é uma dor de uma verdade que já se impregnou dentro do seu ser. E essa verdade é o seguinte: eu não vejo sentido para a minha vida. Para que eu estou vivo? Para que eu estou vivo se essa vida não tem sentido? Para que eu estou aqui se a vida que eu vivo não tem sentido? Isso é destruidor, meus irmãos. Isso é o ponto que destruirá qualquer um que
seguir por esse caminho. É o exemplo que nós vemos dos meninos de lá de Columbai. É o exemplo do extremo da desesperança da vida. É o extremo de achar que se a vida não faz sentido para mim, por que ela fará para o outro que está do meu lado? Então, se eu matar um, matar dois, matar 10, matar 20, matar 200, dá no mesmo. Porque a vida não faz sentido mesmo. Essa é a realidade da desesperança, meus irmãos. E é claro que nós devemos entender também o fator maligno, porque o fator da ação diabólica na humanidade é o fator que mais produz esta desesperança, meus irmãos. Ora, meus irmãos, a gente acha que Satanás já está vencido, a gente acha que Satanás já não é de nada, a gente dá a língua para Satanás, dá a banana para Satanás. Só que eu tenho uma notícia para te dar. O diabo é muito inteligente. E uma outra notícia para te dar. O diabo provavelmente é muito mais inteligente do que eu e do que você. Ele é muito mais inteligente. E sabe qual que é a especialidade do diabo? A especialidade do diabo é mentir. Jesus fala que ele é o pai da mentira. E o que isso significa? Isso significa que ele tem uma facilidade tão grande de mentir, e a mentira dele tem a nocividade tão absurda de impregnar dentro da alma humana. E essas mentiras que Satanás vai impregnando nas almas humanas é o que faz com que o mundo se deteriore. Então não queira achar, meus irmãos, que o diabo já está vencido. Ora, o diabo já está vencido. No plano espiritual já está vencido. A morte e o inferno já estão vencidos. Por quem? Por Cristo Jesus. Agora eu preciso vencê-lo. Com quem ao meu lado? Claro, com Cristo Jesus. Mas aí existe ainda uma batalha a ser travada. E essa batalha, meus irmãos, não é física. Não é aqui carnal. É aqui, ó. O campo de batalha é interior. É aqui que ele trabalha. É no meu coração. E a mentira mais devastadora que ele quer produzir dentro de cada um de nós é a mentira de que a tua vida não tem sentido. Quando ele te convencer disso, acabou. Você será destruído. Ora, meus irmãos, falta de propósito gera confusão, revolta e destruição. Quando eu não tenho um propósito claro, definido para a minha vida, isso naturalmente, logicamente, isso vai produzir destruição. Eu serei um fator de destruição pessoal e de tudo à minha volta. Eu serei como uma bomba relógio. As pessoas que não veem propósito em suas vidas nada mais são do que bombas relógios, que no momento explodem e levam tudo que está ao seu redor para o alto. Uma alma sem direção pode se perder mesmo em meio a uma vida de aparência de normalidade. Ora, meus irmãos, é uma realidade que nós devemos enxergar. Por isso que a palavra de Cristo Jesus é muito clara em nos chamar toda vez para examinar-nos a nós mesmos, para olhar o nosso coração, para nos preocupar não com os tesouros do céu, mas tesouros celestiais, para entender que a vida não tem mais precioso, não é mais precioso do que a alma, do que o espírito, de que dos tesouros maiores que devemos guardar o nosso coração, porque deles provém o bem e o mal, a luz e as trevas, dele provém as desgraças e dele provém as bênçãos, e é o coração que deve ser guardado. Ora, meus irmãos, a vida de desespero é a vida
do sofrimento que não pode ser aplacado. O sofrimento de uma vida que perdeu o sentido. Mas existem caminhos para voltar atrás. Existe uma forma de atravessar a dor. O sofrimento com Cristo produz perseverança e descanso interior. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Ora, meus irmãos, toda vez que o sofrimento me pega, toda vez que eu estou no olho do furacão, a primeira frase que deve permear a minha mente e imaginação é: vinde a mim. É o chamar, o convite de Cristo Jesus: vinde a mim. Mas está doendo, Cristo Jesus, vinde a mim. Mas eu estou sofrendo tanto, vinde a mim. Mas a minha vida está tão bagunçada que eu não sei qual que é a saída que eu terei, vinde a mim. Esse é o convite eterno que Cristo Jesus nos fará, meus irmãos. E é o convite da qual nós venceremos a ação maligna sobre nossas vidas. Pois, se Cristo Jesus venceu o mundo, Ele vencerá os nossos dilemas. Se Cristo Jesus venceu o mundo, Ele vencerá o coração incrédulo que nós carregamos dentro de nós. Se Cristo venceu o mundo, Ele vencerá a falta de fé que nós temos. Se Cristo venceu o mundo, Ele vencerá as batalhas que nós achamos serem impossíveis de vencer, porque Ele venceu o mundo. Isso já está em suas mãos. Basta a nós ouvirmos o seu convite e tomarmos a iniciativa. Vinde a mim. Ele chama, eu vou a Ele. Vinde a mim. Cristo não promete a ausência da luta, meus irmãos. Vinde a mim. Cristo promete presença no meio da luta. Vinde a mim. O descanso que Jesus oferece é da alma, não das circunstâncias. Entendeu? Pegou? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso, não para o seu bolso, não para a sua dor, não para a sua mente, não para a sua consciência, não, é para a sua alma. O descanso que Ele oferece é para a sua alma. A sua alma, meus irmãos, é o tesouro mais precioso que você precisa guardar. E é ela que vai te levar ao céu. Quando eu entendo que o mundo oferece peso, mas Jesus oferece descanso, nada pode me parar. Nada pode me destruir. Quando eu vejo, pelos olhos da fé, o tanto que eu perdi por amor a Cristo, o quanto que irmãos perderam por amor a Cristo, quando eu vejo que o mundo parece tão injusto para aqueles que buscam a verdade, para aqueles que buscam o caminho da justiça e que buscam amar ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, e eu vejo quanto a injustiça predomina sobre estes, é difícil, meus irmãos. É difícil. Mas Ele continua dizendo: vinde a mim. Ele continua dizendo: se o mundo vos odiar, lembre primeiro de tudo que me odiou a mim. Ele foi odiado primeiro, meus irmãos. E é o exemplo dele que nós devemos seguir. Hoje existem pessoas emocionalmente cansadas, irmãos, espiritualmente sobrecarregadas, tentando ser fortes o tempo todo e vivendo aflições silenciosas. Talvez você que está aqui hoje está passando por algo do gênero, mas o convite de Cristo Jesus continua sendo feito. Vinde a mim. Eu quero convidar o Ministério de Louvor nesse momento
para nós louvarmos ao Senhor. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Feche seus olhos, meus irmãos. O choro pode durar uma noite inteira, meus irmãos, mas a alegria, ela vem pela manhã. Haverá um momento do sorriso, haverá um momento onde as lágrimas serão enxugadas, haverá um momento onde o luto cessará, e não acontecerá no paraíso, na eternidade. Não acontece agora, neste momento, porque Cristo Jesus prometeu que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele prometeu que estará conosco, e Ele é poderoso para cumprir todas as promessas que Ele fez. Meu Deus, cuida do nosso coração. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida, Senhor, eu entrego em Tuas mãos. A minha vida meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as suas. Em meio às dores eu contarei, Senhor, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. e nele há a ti, ó Deus, meu viver. Contarei as tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Senhor Jesus, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força, e o poder ao Rei Jesus. louvor.
Jesus Cristo, nessa noite eu entrego o coração de cada um que está aqui. O Senhor conhece o íntimo do nosso ser. O Senhor sabe o que está acontecendo lá dentro, pois o Senhor conhece toda a nossa constituição. O Senhor sabe os nossos problemas, sabe as nossas dores, sabe os nossos sofrimentos. E eu quero nessa noite clamar que o Senhor cuide do nosso coração, meu Deus. O Senhor cuide, ó Deus, do nosso interior, para que morte, vida, sofrimentos, anjos, potestades, nada possa nos separar do amor que está firmado na rocha, que é Cristo Jesus. E nesta noite eu declaro que cada um que está aqui está firmado nessa rocha, e não haverá nada e nem ninguém que poderá nos separar deste amor, e nos separar da esperança que temos no Senhor Jesus Cristo. Pedimos, meu Deus, que a tua unção seja derramada sobre cada um de nós, que seja ministrado sobre nós o teu bálsamo, e que seja nos dado, ó Pai, nessa noite uma vida, uma visão, uma esperança renovada em Ti, firmada em Ti e focada unicamente em Teus caminhos e em Tuas promessas, Senhor Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, E o louvor ao Rei Jesus. a honra, Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor, por tua palavra ministrada ao nosso coração. Sabemos que o mundo jaz no maligno. Sabemos que as realidades que nós enfrentamos nesse tempo são realidades que Jesus Cristo já tinha predito. No mundo nós teríamos aflições. Quantos estão vivendo debaixo de opressão, debaixo de sentenças, de palavras de maldições? Quantos estão vivendo, Senhor, em situação de desespero, porque não controla a sua alma, porque não tem alegria em viver, porque não tem paz no espírito? Nós cremos que o Senhor pode mudar este quadro, essa situação, que vidas podem ser transformadas através do poder e do nome do Senhor Jesus. Pai, que essa palavra venha trazer fruto ao nosso coração, que sejamos fortalecidos pela Tua palavra, que não sejamos envolvidos, Senhor, nas intempéries da vida, que não nossa fé, nossa confiança não esteja nas situações, no poder que nós vivemos nesse tempo presente, mas que a nossa fé possa estar firmada em Ti, para estarmos vencendo a todo instante, vencendo a todas as intempéries da vida, que nós possamos prevalecer. Dá-nos sabedoria e graça. Então o Espírito Santo traga luz à nossa mente, ao nosso coração, e que essa semente que foi ministrada nessa noite venha produzir muitos frutos, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos